Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Quando eu falo de mestre, eu lembro de outro mestre. Lembra da Praça Nossa, que tinha o Rono de Golias? Mestre, uala! Mestre dos magos. Queridos, nós estamos aí na última ministração da série Alcance. Para quem esteve aí assistindo as outras duas ministrações, você que está em casa assistindo online com a gente, nós falamos sobre o Deus que alcança o coração quebrantado, necessitado de alma. Semana passada nós falamos o Deus que alcança a pessoa com deficiência, o ser humano. E hoje o tema da mensagem de hoje é um tema que muitas igrejas talvez tenham evitado falar, pregar, mas é um assunto tão atual como qualquer assunto hoje, que é o Deus que alcança o pecador. Quero que você aí abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Você que nos visita aí, Deus abençoe a sua vida, viu? Fique bem à vontade no nosso meio. Bom ter você com a gente aqui. Enquanto você abre o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, você que recebeu o chocolatinho aí, só para reforçar, tá? O QR Code é para você acessar e lá você vai ter as informações como você pode contribuir com alguma parcela, adotando um jovem. Seja generoso. Enquanto você abre também, tivemos aí na última sexta-feira o nosso culto Sexta Convida, foi uma grande bênção, o Thiago Bíblia esteve com a gente aqui. Quem não veio realmente perdeu, foi uma palavra tremenda, um tempo de louvor incrível. Então fique atento no próximo culto, mês que vem, nosso próximo culto Sexta Convida, que vai ser uma grande bênção. Mateus capítulo 6, versículo 22, quem achou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, e que ela venha falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Para quem não sabe o que é candeia é como se fosse um lampião, algo que ilumina. Os olhos é que ilumina o nosso corpo, que traz luz à nossa vida, à nossa mente. Quando nós estamos iluminados, o nosso corpo é cheio de luz, cheio de graça. Mas se forem maus, o nosso corpo vai ser mau. E se a luz que você acha que talvez tem dentro de você é trevas, cuidado, que elas são terríveis trevas. A citação reforça da importância que nós devemos ter da clareza de discernir o que de fato alimenta a nossa vida com Deus, o nosso corpo, para a gente se conectar com Deus. Ou seja, um corpo deve ser uma vida cheia de luz, cheia de graça. E também o texto diz que um corpo também pode ser um lugar cheio de trevas. O problema é que nos dias atuais nós temos visto que muita gente tem achado que está tudo bem. Eu estou bem, a minha vida está tudo de boa, eu não tenho problemas, a minha vida está cheia de luz, eu estou vivendo na luz, na graça, e às vezes a gente realmente não está. Nós não podemos esconder nada de ninguém. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que nem em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, tudo aquilo que você fez, o que você faz, o que você pensa, o que você vive, tudo está descoberto, está diante dos olhos de Deus, exposto. Não há nada que nós devemos esconder ou que podemos esconder, porque um dia prestaremos contas ao Senhor. Ou de forma bem direta, bem objetiva, sem churumelas, como dizia lá também na escola do professor Raimundo. Eu acho que era lá que falava. É também? Irmãos,
O que nos leva à luz é a santidade. É uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. O que nos leva a uma vida cheia de trevas é o pecado. O que nos afasta de Deus, o que nos faz errar o alvo. E tem algo muito interessante que diz que uma palavra, que é, eu já falei aqui algumas vezes, sofisma. Sofisma é uma meia-verdade. Sofisma é você ter talvez uma verdade, e dentro dela você impor uma não tão verdade assim, e aquele conceito você achar que está certo. Sofisma, numa tradução bem objetiva, é um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão de uma verdade. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Um sofisma é um argumento que parece ser lógico, parece ser muito claro, mas as suas premissas não sustentam que de fato é verdadeiro. Conduz a conclusões falsas, que nos leva a pecar e a errar o alvo. E hoje é uma narrativa muito grande por aí, na nossa cidade, na nossa sociedade, que há muitas mentiras infiltradas no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. No seu trabalho, principalmente nas redes sociais, aquilo que você vê e vê. Por exemplo, sabe aquelas famosas frases assim, se todo mundo faz, qual que é o problema de eu não fazer? Se todo mundo faz alguma coisinha errada, se todo mundo talvez não faz certo alguma coisa lá no meu trabalho, se todo mundo talvez não age financeiramente de uma forma correta, se talvez todo mundo não declara um imposto, se todo mundo faz, qual o problema? Se todo mundo ouve aquilo, se todo mundo está percebendo, está deixando entrar no coração, o que tem? Qual que é o problema? Se todo mundo vê aquilo, se todo mundo está assistindo aquilo, qual que é o problema de eu também não ver? Se todo mundo talvez veste, se todo mundo talvez vai naquele ambiente, qual que é o problema? O que tem a ver? Acho que a melhor frase de mãe, que uma mãe já criou, que ela vale até os 99 anos se você tem uma mãe. Que é o quê? E eu já estou falando isso para os meus filhos já. A minha mãe fala comigo às vezes ainda, e eu para o Davi, para a Anne, mas mãe, mas pai, mas lá na minha escola tem, mas pai, lá as minhas amigas já têm celular. Pai, mas meus amigos... Você não é todo mundo. Agora, para você que é um cristão, nascido de novo, tem coisas, princípios espirituais e fundamentais, que você não é todo mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, vocês, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Algumas versões diz, no modo de você viver, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Você não é todo mundo, você não pode ser todo mundo. Você precisa, eu e você, devemos ser santos, separados. Devemos viver uma vida em santidade. Devemos buscar a santidade, mas o que é ser santo nos dias de hoje? É o mesmo que foi na antiguidade. Ser santo é um comportamento exemplar, ético, conforme aquilo que nós temos como regra, que é a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus e você busca a sua palavra, você vai entender quais são os princípios éticos e morais de santidade. Ser santo é alguém separado por Deus e para Deus. Eu sou separado por Deus, Deus me separou, Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade de Deus, com objetivo. Aí é para o quê? Por que nós somos separados? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Então nós somos santos, separados por Deus e para Deus. Só que cada um aqui de nós temos as nossas lutas diárias contra o pecado. Cada um de nós vive nos seus dilemas, nas suas lutas,
contra o pecado. Se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo de número 7. O apóstolo Paulo traz uma citação, uma declaração dele, que como ele também, um homem de Deus, um homem que foi separado por Deus e para Deus, para pregar as boas novas, o próprio Paulo tinha as suas lutas, ele tinha as suas dificuldades. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer do bem, o mal está junto a mim. Mas no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Se você ler esse texto, o que Paulo está dizendo, ele está falando sobre a lei, que nós não estamos mais presos a uma lei mosaica, porque Jesus, ele veio cumprir a lei, mas ele está dizendo que ele só conheceu o que é pecado através da lei de Moisés, através do não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Então Paulo entendia que a lei foi uma referência moral, e que Jesus cumpre essa referência moral, e se eu amo a Deus, e se eu sigo a Deus, está no pacote, o combo, a lei. Mas ele está dizendo, ora, tem uma outra lei, algo que normatiza talvez as nossas vidas, que é uma lei do pecado, e que talvez muitas pessoas tenham normatizado o pecado. Muitas pessoas têm dito, não tem nada a ver. Ah, o que é isso? Isso é demais. Ah, pastor, eu talvez ver isso, eu assistir aquilo. Ah, pastor, não tem nada a ver. E tem uma famosa frase que o cão colocou na mente do povo cristão, é que Deus conhece o meu coração. Como desculpa para poder pecar e depois pedir perdão. Essa semana eu vi um vídeo, eu acho que muitas pessoas aqui também viram, eu até repliquei um deles nas minhas redes sociais. O que é de fato, o que está por trás, e hoje não está mais por trás do carnaval, já está escancarado. Tem uma escola de samba que passou aí os ensaios, onde o abre alas é uma incitação, uma invocação a Satanás. E no ensaio existiam pessoas que estavam possessas por demônios. O que tem, pastor, eu assisti um pouquinho do carnaval? O que tem é uma, como diz aí, uma apropriação cultural. O que tem? O vídeo que eu repliquei esses dias mostrava um dos carnavalescos conhecido aí, ele falando o que significa a concentração ali do carnaval, que é a evocação a demônios, a pessoas que morreram do passado, dos quilombos. Ele mostra todo o ritual, o que é a avenida do carnaval. E ainda há alguns crentes que dizem, ah, pastor, o que tem a ver? Assistir e dar uma, né? O que tem? O pior é quando o crente diz que o que tem, ainda vai no carnaval. Eu sei que a luta contra o pecado, ela é constante na minha e na sua vida. Talvez o pastor Ricardo um pouco menos do que eu, mas eu sou pecador também. O peso do pecado do pastor é maior, está dizendo. Mas essa luta que eu também enfrento na minha vida, no meu dia a dia, ela tem uma possibilidade de mudança, porque o próprio apóstolo Paulo diz, olha, o que eu preciso fazer de fato, fazer coisas boas em santidade, às vezes eu não consigo fazer, e aquilo que eu não deveria fazer, isso eu acabo fazendo. Há uma luta dentro de mim contra a carne e o espírito, mas ele termina o texto ali dizendo assim, mas olha, no íntimo, lá do meu interior, do meu ser, eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu creio na palavra de Deus, e naquela ocasião, Paulo estava dizendo do Velho Testamento, o Novo Testamento ainda não tinha, e nós temos a revelação do Novo e do Velho Testamento, e há uma direção na palavra de Deus, na lei de Deus, que nós podemos usar todos os dias para lutar contra o pecado. Diga assim, é viver
no Espírito. Meu irmão, não tem outra regra, não tem outro esquema, não tem outra forma. Se tiver algum coach, algum pastor falando, não tem. Para quem é cristão de verdade, para quem de fato eu falo para você nessa manhã, você não é todo mundo, você é nascido de novo, você só pode viver lutando e vencendo o pecado vivendo pelo Espírito. Não há outro jeito. Ah, pastor, mas será que você tenta realmente? Será que você está lutando de verdade contra a carne? Será que talvez na sua luta ali entre carne e espírito, você está mais perdendo e já acostumou com a carne, ao ponto de às vezes acreditar que aquelas verdades são verdades, mas são trevas? Talvez você ache que há luz na sua vida, mas na verdade a luz que há em ti são trevas. Será que nós estamos acostumados a nos enganar? E aí o texto da palavra de Deus que nos incita a entender tudo isso é o livro de Gálatas. Abre a sua Bíblia, hoje é dia de ler a palavra do Senhor. Se você não leu essa semana toda, você vai ler hoje, amém, igreja? Amém. Gálatas 5:16. Eu lembro de uma canção, no tempo da Bleia. Eu gosto de recordar, né? Que recordar é viver. Não sei se vocês lembram. No céu não entra pecado, Jesus lhe dará um lugar. É o refrão, né? Fidim, fidim, from, 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 não, fom, fom, fom. Porque de fato no céu não vai haver pecado. E nós precisamos todos os dias vigiar, precisamos que essa candeia, essa luz ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu possa fortalecer o Espírito. Olha lá, Gálatas 5, versículo 16. Por isso eu digo, vivam, mais forte, vivam, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, aleluia, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Voltando, olha aqui para mim todos. Se eu estou debaixo do Espírito, guiado por Ele, eu não estou mais preso às leis, àqueles mandamentos, porque Ele já faz parte da minha vida. Eu não obedeço à lei por medo de errar. Eu obedeço porque a lei entrou no meu coração e eu vivo pelo Espírito. Versículo 19 diz, ora, as obras da carne, que manifestam o pecado, são elas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Tem muitas pessoas que estão convencidas que são cristãos, que talvez são convertidas, mas não viveram o novo nascimento, que não deixaram as coisas velhas do passado, e talvez uma dessas coisas aqui, ou coisas semelhantes, as pessoas ainda não se limparam, não se purificaram, porque isso está vencendo a sua vida. Meu irmão, eu não vou passar pano aqui e falar, meu irmão, fica firme assim, pode continuar, não. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Quem está precisando de paciência aí, diga eu. Eita, povo pecador. Eu preciso também. Amabilidade, bondade, fidelidade. Olha para os nervosinhos aí. Mansidão. Para quem é ansioso demais aí, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja os uns dos outros. Amém? Viver pelo Espírito. Meu irmão, viver pelo Espírito é renúncia diária. Viver pelo Espírito é um desejo constante de falar: puxa, eu vacilei, eu pequei, mas eu vou buscar ao Senhor, e eu vou persistir, e eu vou me santificar, e eu vou me separar, eu vou ler mais a palavra, eu vou orar, eu vou buscar mudar os meus hábitos de vida, porque essa luta eu não estou conseguindo travar, e sozinho, meu irmão, você não vai conseguir vencer. Eu conversei um tempo atrás com uma pessoa que vive uma situação difícil. Não, eu vou conseguir sozinho. Não vai, você não entendeu nada. Se você não depender do Espírito Santo, se você não depender do Senhor, você não vai vencer a sua carne. Porque tem pessoas que talvez sofrem anos e anos com alguma dessas coisas, ou outras piores, e não sai disso, porque talvez está tão fraco espiritualmente. Está tão fraco talvez ao ponto de algumas pessoas, talvez aqui neste lugar, eu não preciso ser profeta de Deus para falar o que eu vou falar aqui agora, que talvez a última vez que você dobrou o seu joelho e orou e lutou contra a sua carne já faz muitos anos, e nem mais força você tem, talvez nem mais desejo você tem, e você vive uma vida meio Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, Jesus leva eu, e vive assim de qualquer forma, vive assim numa religiosidade. Mas no íntimo do seu ser, se o Espírito Santo de fato habita em você, você sabe que precisa de mudança, e ela só vai acontecer com a presença do Espírito Santo, vivendo plenamente, habitando em você, na sua forma de ver, de pensar, de vestir, de agir, de falar, de se relacionar. As pessoas verão em você que há algo diferente. Qual foi a última vez que alguém chegou em você e falou assim: uau, você é diferente, alguns vão falar, você tem uma energia diferente, né? Você tem uma áurea diferente, alguém já falou assim para você? Se falou, glória a Deus por isso, porque você vai falar assim: não é áurea, não é energia, não é, sei lá que é o Espírito Santo que habita em mim. As pessoas precisam ver em nós mudança, precisam ver em nós uma novidade de vida. Por quê? Porque você foi chamado por Deus e para Deus, para viver e pregar boas novas. Como é que eu vou oferecer alguma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou compartilhar alguma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não vivo? Viver pelo Espírito. Jesus alcança aquele que está aberto para que ele possa viver em Espírito. Quando Paulo diz as obras da carne e o fruto do Espírito, ou viver pelo Espírito, é o E maiúsculo, Espírito maiúsculo, que o teu espírito de E minúsculo se conecta, se relaciona, entrelaça, casa, se ajunta e vive uma coisa só. E quando isso começa a fazer parte da sua vida, meu irmão, começa a fazer parte do seu estilo de vida, você vai começar a abençoar tantas pessoas e vai alcançar outras pessoas para Jesus. Amém, igreja? Porque talvez nesses últimos dias, meses ou talvez anos, você nunca ganhou ninguém para Jesus. Olha aqui para mim todos. Pergunta que eu faço sempre: qual foi a última pessoa que você ganhou para Cristo? É vergonha dizer que faz pastor meses, pastor, eu estou na igreja 10, 15, eu nunca ganhei ninguém para Cristo. Que discípulo meia boca você é? Será que de fato você foi separado por Cristo? Meus irmãos, eu vou ser muito sincero aqui, posso ser?
Ou não? Ah, não, acho que não. Eu quero mais animação. Posso ser sincero aqui, pessoal? Talvez tem tantas pessoas aqui que se acham salvas, que são convencidas que são convertidas, mas que nunca teve um nascimento genuíno com o Senhor. Talvez há pessoas aqui que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos, que nunca tiveram um encontro com Jesus de verdade, porque a sua vida demonstra quem ela é. Pelo fruto? Qual o seu fruto? Quais os últimos frutos? E o mais incrível é que Jesus está assim como o filho pródigo, sempre de braços abertos, para nos alcançar. E essa manhã eu creio que o Senhor te trouxe aqui, meu irmão, para você ser de novo alcançado por Jesus. E falar: Jesus, eu quero ser alcançado pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Fique de pé se você puder, em nome de Jesus. É uma manhã que o Senhor te trouxe aqui para você refletir e você ser incomodado. Eu não gosto muito desse texto, assim, dessa frase, quando diz assim: ah, o Espírito Santo me incomodou hoje. Porque incômodo é uma coisa ruim, sim ou não? Incômodo é cheiro ruim, mosquito, pernilongo, isso incomoda. Mas o Espírito Santo, ele não incomoda ninguém, ele é gracioso, ele não vem com força, ele vem com doçura, com graça. Ele bate na porta e fala: ei filho, eu quero entrar, ei filho, eu quero fazer parte, ei filho, eu quero me relacionar. É nessa manhã que o Senhor te trouxe aqui para você falar: Senhor, tem coisas aqui que eu preciso ser liberto. E essa manhã é uma manhã de libertação, amém, igreja? Para que você possa ser liberto de você mesmo, e você buscar, a partir de hoje, ter um compromisso com Deus genuíno, de buscar a sua presença, o seu Espírito. Feche os seus olhos se você puder agora nesse momento. Comece a pensar, o que talvez ali dentro, ali na sua alma, no seu coração tem que ser mudado. Quais são as suas atitudes, as suas ações? Talvez você está aqui nessa manhã e falou assim: pastor, eu estou vivendo mais pela carne do que pelo Espírito. Eu estou vivendo de uma forma que não tem te agradado, Senhor. Comece a falar com Deus agora, você e Ele, em nome de Jesus. Comece a falar com Ele agora, em nome de Jesus, e falar: Senhor, me perdoa. É tempo de santificação nessa manhã, igreja. Não entendo o meu próprio agir. Fala com Jesus, abre o teu coração para Ele nessa manhã. Aleluia. Sinto a graça, o que seria de mim? Ah, Jesus lindo. Não entendo o meu próprio agir. Abra o teu coração para Jesus. Fala: Jesus, eu não entendo porque eu estou fazendo isso ainda, Pai. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Sim, Jesus. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim. Sim, Jesus. Apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença,
Jesus, precisamos ser transformados pelo Senhor, Pai. Precisamos ser renovados pelo Senhor desta manhã, Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Nos perdoe, Jesus, essa manhã. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas diga bem forte agora. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és Erga suas mãos se você puder aos céus. Erga suas mãos e diga a Ele. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser Sim, Jesus. livre pra viver a tua vontade. Porque algo lindo, Pai, quando nós encontramos com o Senhor. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre